Eu confesso para vocês que vacilei bastante antes de fazer esse último comentário aqui do ano, neste dia 31, porque como vocês, que me acompanham aqui há muito tempo, eu estou irresignado com todo esse cenário deste final de ano aqui. Até comentei com algumas pessoas que me desejaram bom 2023. Eu perguntei, bom 2023, cara pálida? É muito difícil, né? Desejar boas festas e feliz ano novo agora, num dia como esse, nesse sábado, dia 31, são 4 horas da tarde, sol forte aqui no Rio Grande do Sul, céu ensolarado, temperatura alta. Pois, embora eu tenha vacilado, eu acabei apontando, fazendo alguns apontamentos a respeito, sobretudo, desses 60 dias que abalam o Brasil, durante os quais milhares de brasileiros estiveram e muitos ainda continuam acampados diante de quartéis de QGs, protestando contra as constantes violações da legalidade constitucional e apelando para que as Forças Armadas intervenham no sentido de resgatar a normalidade constitucional, sobretudo com ênfase nessa questão da harmonia e da independência entre os poderes, aí que tem sido constantemente violado por decisões arbitrárias, autoritárias do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral aí, ultimamente sob o comando intransigente do ministro Alexandre de Moraes. Vamos dar nome aos bois. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que este novo ciclo econômico, social e político iniciado com as manifestações de rua de 2015, já falei várias vezes aqui para vocês sobre isso, as batalhas vencidas aí com a deposição da petista Dilma Rousseff, depois com a prisão do corrupto chefe da organização criminosa do PT, Lula da Silva, e mais tarde, tudo isso se materializando através da eleição do Bolsonaro, este novo ciclo social, econômico e político, ele substitui o ciclo anterior, iniciado com a Constituição de 1988 e que resultou naqueles governos de coalizão que acabaram redundando nas mais grossas manifestações de corrupção de toda a história do Brasil e acho que do mundo, aí, desvendadas nos julgamentos do Mensalão e da Lava Jato. Não é pouco, não. É muita coisa. Isso aí. Claro que o eixo do mal, que é aquele coletivo no qual eu abrigo, aquele guarda-chuva no qual eu abrigo todos os inimigos do povo brasileiro, não ia ficar quietinho no seu canto, como não ficou durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Não conseguiram derrubar, mas conseguiram impedi-lo de buscar um novo mandato. É uma batalha, né? O povo brasileiro conseguiu batalhas importantes aí, vencer a deposição da Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, batalhas do bem. Perdeu essa batalha. A guerra é feita de batalhas, de altos e baixos. O que se conseguiu nesses últimos anos aqui no Brasil é alguma coisa assim inédita na história do Brasil. Né? Então, é claro que isso que se conseguiu até agora, por mais que o eixo do mal queira, não vai para a lata do lixo da história. Eles é que estão destinados a ir para a lata de lixo da história. Isso que está acontecendo, esse processo de mudanças civilizatórias no Brasil, que começou com essas jornadas de 2015 aí, isso aí é invencível, né? É uma força da natureza. Essa é que é a verdade. Se trata de uma força da natureza. Essas manifestações todas que ocorreram e ocorrem, mas principalmente ocorreram desde 2015, mas agora com ênfase na presença de milhares de brasileiros diante dos quartéis, isso aí é uma força. A força social é uma força da natureza.
É uma força política da natureza, é a expressão da vontade da enorme maioria do povo brasileiro. Agora, aparentemente, vamos ter um soluço histórico aí. A história se repetindo aí. Aquela lambança daquele ciclo que começou com a Constituinte de 88, que foi encerrada com a eleição do Lula, do Bolsonaro. Olha, qualquer cientista social sabe que a história ela só se repete como farsa, né? Até como tragédia. Mas é o que vai acontecer a partir de amanhã. Né? Isso não tem consequência, isso não. Não terá segmento. Não é possível, né? Nós, sem todos, neste último dia do ano, estamos irresignados. Essa é a palavra correta, irresignados. Estamos. Eu até. Ontem, deixa eu passar aqui para vocês. Mostrei para vocês. Alguém dizia assim, o Lula disse essa semana assim, fique bem quietinho no canto de vocês aí agora, porque nós ganhamos. Eu mostrei isso aqui, ó. Essa é a palavra de ordem para esse fim de ano e para o ano que vem. Sabe quando vamos parar? Nunca. Nós aprendemos o caminho da roça, né? Como se diz, né? Senhores, essa é a reflexão que eu quero colocar para vocês aí nesse final de ano, né? Nós todos sabemos quem são os ladrões da República. Sabemos, nome e sobrenome. Quem são os corruptos e corruptores que se alojam nos partidos políticos, no legislativo, na mídia, na academia? Quem são os atrasados, né? Esses empresários patrimonialistas aí que desde 1500 vem mamando nas tetas do governo aí, forjando licitações para repartir o butim entre eles. Os imorais. Ora, senhores, o que nós estamos vendo aí é o retorno de todo esse pessoal aí, de todo. Eu coloco isso tudo dentro daquele coletivo, o eixo do mal. O Brasil não quer isso. Não é possível mais conviver com isso. O povo brasileiro merece um destino melhor. Já mostrou o que quer e já sabe como conseguir. Esses 60 dias que abalaram o país nos trouxeram também, eu quero registrar isso nesse último dia do ano aí, situações e personagens que vão marcar a ferro e fogo a conquista desse novo Brasil. Você pode ter certeza disso. Não é devaneio nenhum, não. Personagens que o Brasil aprendeu a conviver com eles, nós aprendemos a admirar, que são essas mulheres brasileiras e as suas famílias, esses jovens brasileiros e as suas famílias, esses idosos brasileiros e as suas famílias, que saíram do conforto das suas casas, muitos abandonando os seus empregos, as suas cidades, unicamente para defender um futuro melhor para os seus filhos, num Brasil diferente daquele que nos governou até a eleição do Bolsonaro e que agora se atreve a voltar para repetir a farsa. Palavras de ordem, elas vão continuar martelando na cabeça deles, como essas cunhadas diante dos quartéis, SOS, Forças Armadas. A gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Escutem a terra tremer, só saio daqui quando eu resolver. Só quem esteve nesses acampamentos, nessas manifestações, sabe o que é o significado de cada
uma dessas palavras de ordem. Eu quero trazer para vocês aqui um pensamento que eu recolhi ontem do Maquiavel, o autor de O Príncipe, 1469. Escreveu Maquiavel: um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece a liberdade. Nós não estamos aceitando. Nós merecemos a liberdade. Mas esse povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos, uma parte do qual, inclusive, participa desse botim, não merece a liberdade, merece a escravidão. Diz o Maquiavel ainda mais: um país cujas leis são lenientes e beneficiam os bandidos não tem vocação para a liberdade. E aí o seu povo é escravo por natureza. Pense bem nisso aí, neste final de ano, nesta virada de ano, porque é disso que se trata, da nossa liberdade. É isso aí, senhores.